Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra do Senhor está em Jeremias, capítulo 20, do 7 ao 9. Hoje essa é a primeira leitura, do nosso evangelho de hoje, da nossa igreja católica. Hoje ela se tornou a primeira leitura, que vai retratar um pouco da história de Jeremias, Um profeta que foi escolhido na sua juventude, um profeta que lá em capítulo 1, Deus o chama e ele fala que é apenas uma criança que não sabe falar, mas Deus fala que desde o ventre da tua mãe eu já tinha te escolhido para ser profeta das nações. Então Jeremias é um jovem, que aceita o chamado de Deus e que se põe em caminho por esse chamado. Então ele se põe em fazer vários oráculos, várias profecias em que Deus pede para que ele faça ali no tempo dele. No tempo dele é um povo que está entregue à idolatria, é um povo que está perto a ser entregue ao exílio babilônico, mas só que a palavra de Deus ela precisa chegar aos ouvidos desse povo que é um povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E a palavra do Senhor ela vai falar da seguinte maneira: Tu me seduziste, Yahvé, e eu me deixei seduzir. Tu te tornaste forte demais para mim. Tu me dominastes. Sirvo de escárnio todo dia. Todos zombam de mim, porque sempre que falo devo gritar, devo proclamar violência e opressão. Porque a palavra de Yahvé tornou-se para mim um opróbrio, um lúdibro todo dia. Quando pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome. Então isso era em meu coração como fogo devorador, encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não aguento mais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jeremias ele está se encontrando num contexto, Você volta aqui um capítulo a menos ali. Jeremias ele foi entregue ao rei, Jeremias primeiro ele professa uma palavra que Deus o manda profetizar. Deus fala: Jeremias, vai à casa do oleiro, pega um vaso e sobe até a cidade. Então Jeremias se põe até essa cidade, ali à entrada da porta dos cacos, e lá ele proclama uma palavra que Deus o manda proclamar. Porém que Jeremias ele não profetiza palavras boas. Jeremias ele não profetiza a palavra que hoje que nos conforta. Jeremias não, ele profetiza a palavra que vai contra o comportamento daquele povo. Ele profetiza a palavra que machuca o coração daquele povo. Porque, por vontade de Deus, Jeremias professa ali, faz uma profecia a eles. E Deus fala: Jeremias, pega esse vaso e quebra o meio. E Jeremias assim vai. Jeremias pega esse vaso e o quebra ao meio e fala: assim diz o Senhor, assim ele fará convosco também. Então o rei Fazur, ele vê essa profecia de Jeremias, ele assiste essa pregação de Jeremias e ele fica com raiva. Pega Jeremias, prende Jeremias, amarra Jeremias. Talvez Jeremias se encontrava pelado ali na porta da cidade, na porta do templo, e bate em Jeremias. No outro dia ele vai para soltar Jeremias. Jeremias já apanhou, solitário, chorando, sofrendo, porque ele aceitou uma vontade de Deus na vida dele. Então, na hora que esse rei solta Jeremias, Jeremias faz uma outra profecia para esse rei, falando que a justiça de Deus virá sobre aquele povo, virá sobre ele, sobre a família dele. Então, Jeremias agora ele entra nesse contexto, ele fala: Tu me seduziste, ó Senhor, e eu me deixei me seduzir. Quando Jeremias ele entra nesse contexto, ele entra num contexto de depressão, um contexto de solidão, um contexto de dor, um contexto de se sentir só, um contexto de que ele está machucado, em que o povo não ouve ele. E cada vez que ele professa a palavra do Senhor, mais o povo vai de contra ele, mais ele apanha, mais ele sofre, mais as pessoas se afastam dele. Então Jeremias fala: Senhor, tu me seduziste e eu me deixei me seduzir. Tu me dominastes, sirvo de escárnio todo dia, todos zombam de mim. A partir da hora que você aceita ser um profeta de Deus, em que Deus manda você falar, você fala, em que Deus manda você pregar algumas coisas, você prega sem medo, porque a verdade ela dói.
muitas pessoas vão ficar contra você. Talvez você está orando pela sua casa, talvez você está orando por um povo, talvez você está profetizando o que Deus manda profetizar e as pessoas só vão de contra você. Você se torna um motivo de zombaria por pregar a palavra, por pregar a verdade. Porque hoje nós nos encontramos num contexto parecido com o de Jeremias, onde o povo hoje está entregue à idolatria do dinheiro, a idolatria do orgulho, a idolatria de ter bens materiais, a idolatria do corpo. Hoje o povo se entrega ao mundo. Então, a partir da hora que ele se entrega a essa idolatria, que a gente vai pregar contra este mundo, vai pregar a verdade, o povo fica contra você. Eles começam a zombar da sua cara. Então Jeremias fala, eles estão zombando de mim por causa da tua palavra, Senhor. Mas só que Jeremias fala, tu me seduziste e eu me deixei me seduzir. Até onde você tem deixado Deus te seduzir? Até onde você tem essa coragem de ser seduzido por Deus? De que Deus manda você falar, você fala. De que Deus manda você pregar, você prega. De que Deus manda você orar pela sua casa, você ora. Mesmo da sua casa não está acreditando, porque Jeremias ele pregava para aquele povo e o povo não acreditava. O povo ia de contra ele a qualquer momento. Então hoje os tempos não são diferentes, hoje os tempos são parecidos com o de Jeremias. Jeremias fala, todos zombam de mim, porque sempre que falo devo gritar, devo proclamar violência e opressão, porque a palavra do Senhor tornou-se para mim opróbrio e lúbrico todo dia. Quando eu pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome. Jeremias ele começa a cogitar, a já não pregar mais a palavra. Jeremias ele começa a cogitar, a já não ser mais um profeta. Ele fala, eu não vou mais. Eu não vou pregar para esse povo, eu não quero mais, porque a tua palavra eu tornei motivo de zombaria e escárnio. Eu tenho sofrido por causa da tua palavra, Senhor. Só que Jeremias esquece que Deus falou com ele lá em capítulo 1. Antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, e eu já profetizei que você será um profeta das nações. O escolhido, ele não tem escolha. Quando Deus escolhe um para levantar uma nação, ele não tem direito de voltar atrás. Ele não consegue. Mesmo ele está sofrendo, mesmo ele está angustiado, mesmo a casa dele está destruída, mesmo o povo ao redor dele está zombando dele por causa disso, mas ele não consegue. Ele até pensa em voltar para trás, como Jeremias está falando. Não me lembrar dele, já não falei mais em seu nome. Só que Jeremias, quando ele fala isso, alguma coisa entra no coração de Jeremias. Algum fogo, né? Vamos dizer que é o fogo do Espírito Santo, entra nos ossos de Jeremias e começa a fazer com que Jeremias comece a se lembrar do Senhor. E começa a fazer com que Jeremias comece a enxergar o sobrenatural agora. Porque até agora Jeremias só enxerga o natural. Até agora Jeremias está igual a nós, só está enxergando o nosso presente, mas ele não está vendo lá na frente. Então um fogo devorador adentra ele, que ele fala. Então isso era em meu coração como fogo devorador, encerrado em meus ossos. Jeremias fala, só de pensar em te largar, Senhor, os meus ossos doem. Só de pensar em deixar a tua palavra, eu me contorço de dor. Jeremias está falando que só se com Deus ali está difícil, mas ele fala, eu não consigo te deixar, Senhor. Mesmo eu estou sofrendo, mesmo eu estando ouvindo calúnia, mesmo eu estou quase padecendo, já eu não estou mais suportando, mas eu não consigo te deixar. Por que Jeremias não consegue deixar o Senhor? Porque ele falou lá no início, tu me seduziste, ó Senhor, e eu me deixei me seduzir. Quando Deus te seduz, meu irmão, quando Deus te seduz, não tem volta, não tem como voltar atrás, é difícil. Porque quando você se deixa se envolver pelo amor de Deus, quando você se deixa a se encontrar por esse Espírito Santo, a se encontrar pela graça de Deus, você vai vendo que Deus começa a trabalhar com você, você vai vendo que sem Ele você já não é mais nada. Você vai vendo que o seu ministério sem Ele não é nada. Você vai vendo que a sua família sem Ele não é nada. Você vai vendo que a sua vida sem Ele não é nada. Então Jeremias fala, eu estou sofrendo. Eu estou sendo perseguido.
estão zombando da minha cara por causa da tua palavra, mas só de pensar em te largar, Senhor, os meus ossos dói. Eu me contorço de dor só de pensar, a minha alma já pensa, já dói, a minha alma já clama por ti, Senhor. Eu não consigo te deixar, porque Jeremias se deixou envolver, porque Jeremias se deixou se levar pelo Senhor. Quantos de nós ainda não nos deixamos se levar por Deus? Quantos de nós que nós nos levantamos como profeta, nós sentimos o amor de Deus, mas pelo meio do caminho as pessoas começam a zombar de você, as pessoas começam a oferecer coisas para você, coisas que a sua carne aceita, coisas que era do seu passado, e você olha para aquela situação, e você olha que as coisas também com Deus não é fácil, e você acaba deixando o Senhor. Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós que já pregamos? Quantos de nós que já intercedemos? Quantos de nós que já estivemos aí na presença de Deus e falava como Jeremias: não me lembrarei mais dele, já não falarei em seu nome, por causa da situação que está vivendo hoje, por causa do pecado ter batido na sua vida hoje, por causa do vício ter entrado na tua casa, na tua família hoje, você já pensa em largar a Deus. Hoje nós temos um convite a viver como Jeremias, debaixo de solidão, debaixo de sofrimento, mas é aquilo que o nosso Evangelho, nosso Senhor vem nos dizer hoje em Mateus 25, se quiser me seguir, renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Na época de Jeremias ainda não existia a cruz, mas Jeremias já carregava ela já. Na época de Jeremias as coisas estavam difíceis, porque toda vez que Deus se levantava, que Deus levantava um profeta em meio àquelas nações, em meio a um povo que era escolhido dele, porque o povo estava se perdendo, aquele profeta sofria, mas ele sofreu por uma causa maior, ele sofreu por algo maior, ele sofreu por uma nação. Quantos de nós tem nos levantado dentro da nossa casa hoje, para orar pelos nossos filhos, para orar pelos maridos, pelas esposas, pelos nossos irmãos, e mesmo assim eles não acreditam, mesmo assim eles zombam da tua cara, mas nem por isso devemos deixar Deus. Devemos aceitar Deus trabalhar conosco, devemos aceitar o agir de Deus em nossa vida, como Jeremias deixou. Porque quando Jeremias começa a pensar isso, algo entra no coração dele que ele fala: eu não posso te deixar, Senhor, eu não posso te deixar. E no final ele fala: estou cansado de suportar, não aguento mais. Talvez você está me ouvindo hoje, fala a mesma coisa: eu não aguento mais. Senhor, está difícil a cruz, está pesado esse cargo, está pesado esse fardo, esse ofício que o Senhor colocou na minha mão não está fácil. Mas Jeremias, ele aguentou até o final, porque ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele. Mesmo ele sofrendo, mesmo ele apanhando, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo caluniado, ele não deixou Deus. Talvez o que nos falta hoje é perseverança. Talvez o que nos falta hoje é olhar de onde que Deus nos tirou. Porque se nós começarmos a olhar de onde que Deus nos tirou, no momento em que a solidão bater em nossa casa, a calúnia, no momento que o vício bater em nossa casa, a doença bater em nossa casa, nós não vamos deixar Deus, nós vamos lembrar do que Ele fez na nossa vida. Nós vamos lembrar do que Ele tem para nós, porque se você sofre hoje, é porque você vai colher o bem amanhã. Vai dizer a palavra do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor que quem planta com choro, colherá com alegria. Deus, Ele nos promete isso. Então por que você pensa hoje em deixar Deus para trás? Por que você está pensando hoje em largar o seu ministério só por causa de alguns boatos? Só por causa de algumas perseguições? Por que você pensa em deixar Deus? Porque vale sofrer nessa terra com Deus, para depois nós conseguirmos desfrutar o céu, para depois nós conseguirmos desfrutar aquilo que nós chamamos de paraíso. Mas há um preço para ir para lá. E se Deus hoje te levantou como profeta, ou como uma profetisa dentro da sua casa, e você está sofrendo, e eles estão te perseguindo, não dá ouvidos. Lembra de Jeremias, fala com Deus: tu me seduziste,
e eu me deixei seduzir. Se deixa ser seduzido por Deus hoje. Se deixa ser levado pelo Espírito Santo. Jesus nos prometeu isso: eu vou, mas eu enviarei meu Espírito Paráclito para consolar vocês. Jesus nos prometeu isso, e o Espírito Santo hoje ele está aberto para nós. O Espírito Santo de Deus ele está aberto para nós, mas basta ter um coração contrito, um coração arrependido dos seus pecados e um coração decisivo de aceitar a Jesus Cristo. Basta abrir o coração hoje e falar: Espírito Santo, venha sobre mim. Porque é isso que acontece com Jeremias. Jeremias fala: eu não vou pregar, não vou mais falar em seu nome. Mas ele fala: em meu coração como fogo devorador, encerrando em meus ossos. Só de pensar em te largar, Senhor. E hoje esse fogo devorador é o Espírito Santo que adentra o nosso coração hoje. É Ele que entra em nossos lábios, é Ele que entra em nossa casa, mas é preciso perseverar até o final. É preciso carregar esse fardo, é preciso aguentar. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você tem um Deus que te ama. Você tem um Espírito que te consola. Mas basta acreditar. Basta crer que Deus está com você. Se Deus te confiou uma família, se Deus te confiou um povo, se Deus te confiou filhos, se Deus te confiou algo, é porque você tem capacidade para exercer isso. Então não deixa isso se perder por causa de discussão, por causa de perseguição, não. A perseguição ela tem que acontecer mesmo, porque vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo: se eles te odeiam é porque eles me odiaram primeiro, o mundo primeiro me odiou, mas também vão vos odiar. É isso. Essa é uma das consequências de aceitar a Cristo. Essa é uma das consequências de falar em nome de Deus. Essa é uma das consequências de pregar a palavra hoje. Então deixo para vocês essa leitura, de que você possa falar: Senhor, me seduza. Senhor, venha sobre mim. Venha sobre mim, Senhor, sobre a minha boca, sobre o meu coração e sobre a minha mente, porque eu estou cansado e não aguento mais. Venha, Espírito Santo de Deus, não me deixe só. Eu tenho certeza que Ele vai até vocês. Eu tenho certeza que Ele vai até vocês e vai te consolar e vai te dar uma direção, e outra, vai te dar fortaleza para você aguentar do que está passando hoje. Que Deus possa abençoar vocês e Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.